Graça e paz, irmãos, louvado e exaltado seja o nome santo do nosso Deus. Hoje, quinta-feira, nos encontramos por aqui mais uma vez para juntos orarmos e meditarmos na santa palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos e fazer comigo esta oração. Oremos ao Senhor neste momento. Poderoso e glorioso Senhor e Salvador das nossas vidas, amado Deus, eu venho a Ti nesta hora bendita de oração, ó Pai, pela mediação e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, interceder pela vida de cada um dos meus irmãos que assistem a esta reflexão neste momento, Pai. Eu oro para que a palavra de Deus seja iluminada em nossos corações e vidas. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a viver a verdadeira religião, meu Pai. Que sejamos pessoas piedosas, que sejamos pessoas, ó Pai, que verdadeiramente cumprem com as Tuas ordenanças. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do coração do Teu filho e da Tua filha que ora neste momento juntamente comigo. E esta oração que nós Te fazemos, nós a fazemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 27. A palavra do Senhor diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe responderei abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Depois, do versículo 24 em diante, o Senhor conta uma parábola, e ele diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria, baseado neste texto, falar hoje ao seu coração um pouco a respeito de religião. E eu gostaria já de antemão recomendar a você a leitura do livro de Rubem Alves, O que é Religião? Um livretozinho pequeno, mas muito gostoso de ler. Então, se você puder adquirir, se você puder comprar, esteja aí à vontade, é uma boa leitura. Mas, para falar de religião, eu gostaria de primeiro dizer qual é o significado desta palavra. A palavra, ela significa religar ou ligar novamente a Deus. É do grego religare. Então a religião vem daquilo que nos liga novamente ao Senhor. Porém, a palavra, o conceito de religião hoje está muito desgastado. As pessoas, elas têm se utilizado da religião como um artifício para poder enriquecer, para poder ter status, e tem sido uma questão muito mal interpretada, banalizada por conta deste pessoal que vive da religião, usurpando e roubando as pessoas. Não é pensando nessa realidade lamentável que nós vamos meditar hoje sobre
4 atitudes do homem no nosso tempo em relação à religião. Logo no primeiro versículo que nós lemos, nós vimos que no fim muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não fizemos muitas maravilhas, não fizemos muitos sinais. Muito bem. Primeira atitude do homem em relação à religião em nosso tempo: a religião de profissão. Muitos encaram a religião como uma profissão. Atitude daqueles que vivem lucrando através da religião. Essas pessoas, elas receberão justa condenação do Senhor. Segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 13 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transgredindo-se ou transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Pessoas que se transfiguram em apóstolos, se autodenominam apóstolos, mas de forma fraudulenta, roubam as pessoas. Lobos devoradores, lobos em peles de ovelhas. A intenção no coração dessas pessoas é simplesmente enganar. E com isso escandalizam o Evangelho de Jesus Cristo e impedem que muitos venham para o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, sejam salvos por Jesus Cristo e desta forma trazem sobre si próprios condenação eterna. Pessoas que buscam na religião um meio de enriquecer, ludibriando as pessoas, se utilizando da fragilidade emocional, da vulnerabilidade das pessoas, em programas de televisão, em outros meios midiáticos, para poder enganar, para poder enriquecer, para poder obter fama. Na verdade, essa é a segunda classe de pessoa, aquelas que usam a religião como mérito, a religião de mérito. São aquelas pessoas que fazem da religião status, como os fariseus faziam. E religião não é isso. Religião não é profissão, não é meio para ninguém ganhar dinheiro. Religião não é um meio para ninguém ficar famoso. Religião não é o homem que opera o milagre, que opera a maravilha e que faz e acontece em seus shows pirotécnicos. Não, religião não é isso. Isso não é religião. Não é participar de um grupo de pessoas aos domingos. Isso não é religião, tá? Então, não vá na conversa fiada, pela conversa fiada daqueles que buscam de forma fraudulenta ludibriar as pessoas. Homem nenhum faz milagre, homem nenhum faz qualquer coisa que seja. Deus é quem opera por meio dos seus servos, aqueles verdadeiramente submissos à sua vontade. Então todo o mérito é de Deus. O homem não tem mérito de nada, de nada. E aquele que estiver arrogando para si o mérito de qualquer coisa, considere um anátema, como dizia Paulo, em relação àqueles que pregavam outro evangelho além daquele que ele ensinava. Considere o anátema. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 18, versículo 11, fala: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Em Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Então, a semelhança deste fariseu que desprezava o pobre, que desprezava os pecadores, que se achava melhor do que todos, muitos se têm levantado nos dias de hoje. Muitos se têm levantados. E se tem visto em nossos tempos falsos profetas. Profetas que fazem prodígios, que fazem todo tipo de obra de engano, engodo de Satanás, para enganar as pessoas, mas não poderão fazer com os escolhidos de Deus, não poderão enganar os escolhidos de Deus. A terceira espécie de pessoas
que se comportam em relação à religião de forma leviana, são aqueles que buscam a religião de ouvidos. São os chamados amigos do Evangelho, mas não amigos de Cristo. São amigos da pseudo-religião, daquilo que eles chamam de religião, mas que não é religião. São os ouvintes. É aquele homem insensato da parábola, aquele que ouve a palavra do Senhor e não a cumpre, e não a pratica. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, o Senhor Jesus Cristo diz: sede cumpridores da palavra. Sede cumpridores da palavra. E não somente ouvintes. Veja com que sabedoria o Senhor Deus, o amado Espírito Santo, usa o apóstolo Tiago nesta palavra. Sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O desafio do Evangelho diz respeito à nossa vivência daquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. O Senhor não nos chamou apenas para sentarmos em um banco de igreja e ficar ouvindo discursos. O Senhor não nos chamou para acessarmos a internet e ficarmos ouvindo debates teológicos, pregações e mais pregações, de braços cruzados, com a boca escancarada, pensando que já estamos fazendo a nossa parte. Isso é um engodo de Satanás. Isso não é viver o Evangelho de Jesus, isso não é praticar a vontade de Jesus. Esses ouvem tanto e se acostumam tanto a somente ficar ouvindo, que quando Jesus voltar, ouvirão dele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por último, eu gostaria de frisar aquele que tem de fato a religião de forma genuína, que é a religião de prática, de vivência, de vida, a religião de verdade. São aquelas pessoas que não apenas ouvem, mas aquelas que além de ouvirem também praticam a religião. Ou seja, de fato ligam-se a Deus e cumprem a vontade de Deus. Pois se religião é ligar-se novamente a Deus, então está em comunhão com o Pai, praticando a vontade do Pai, amando o seu semelhante, perdoando o seu irmão. Isso é religião. Tiago diz em capítulo 1, versículo 27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Você tem buscado esse estilo de vida? Você tem buscado praticar essas coisas? Você tem buscado atender às necessidades dos outros e guardar-se da corrupção do mundo? Pois é este o desafio da religião verdadeira e genuína. Se verdadeiramente você pratica a sua religião, então você faz necessariamente essas coisas. Irmãos, enquanto temos tempo e somos instruídos, pratiquemos a verdadeira religião, que é pautada em uma vida de obediência à palavra do nosso Deus. E não fiquemos nos enganando com discursos tolos e questões loucas a respeito do reino. Mas vamos viver e praticar aquilo que verdadeiramente gera frutos, fruto para o reino de Deus. Amém, queridos? Que Deus aplique esta palavra no seu coração, você possa refletir sobre essa questão. A religião que você tem praticado, a religião que você tem vivido, é a verdadeira religião? Ou será que você tem seguido uma religião de profissão, uma religião de mérito, apenas uma religião de ouvidos? Pois bem, não é somente ouvir, mas é praticar a palavra de Deus. Jamais achar que a religião é algum mérito, e jamais achar que a religião
pode ser um meio lucrativo de ganhar a vida. Aqueles que procedem assim padecerão eternamente. A palavra do Senhor fala daquele que ouve e não pratica, e diz que quando vem a chuva, quando combatem os ventos, quando correm os rios, a casa cai, e grande é a sua ruína. Lembre-se, um dia a casa cai, mas que você possa edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. Você possa edificar a sua vida sobre a rocha, que você possa cumprir, praticar a ordenança do Senhor no seu cotidiano. Feche os seus olhos neste momento. Eu gostaria de orar mais uma vez pela sua vida. Amém? Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos chamou para sermos praticantes, e não meros espectadores, e não meros ouvintes. O Senhor nos chamou, ó Deus, para viver o Evangelho do Reino de Deus aqui neste mundo. E nós desejamos, ó Deus, esta realidade em nossas vidas. Queremos, ó Deus, viver na dispensação da graça. Queremos viver, ó Deus, na senda do dever, buscando sempre, ó Deus, praticar aquilo que seja a tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu rogo pelos meus irmãos, rogo por aqueles, ó Deus, que estão necessitados, aqueles que precisam, ó Deus, de uma porta de emprego, aqueles, ó Deus, cuja sua saúde está fragilizada. Peço ao amado Espírito Santo, derrama da tua bênção, derrama da tua graça, no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor jamais desampara aqueles que te buscam, e que possamos, ó Deus, experimentar, ó Deus, da tua provisão e da tua providência todos os dias em nossas vidas. É o desejo dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja com você, meu irmão.